Bom dia, bom dia! Começando mais uma live do Mulheres de Fé. Que o seu coração se encha de alegria na presença de Deus. Que o seu coração se encha de alegria e saiba que Deus não desiste de nós, que Deus tem mais para nós. Que essa é uma manhã de quarta-feira que Deus ele escolheu te encontrar. Que Ele escolheu te encontrar, que Ele escolheu estar com você aqui. Coloca o teu coração na presença dele agora. Coloca quais são os seus pedidos de oração, né? O seu coração vem como hoje para o Senhor. Eu quero pedir para que você que é embaixadora ou que está num grupo do Mulheres de Fé, escreve lá, a live começou. Como a gente atrasa um pouquinho, o povo atrasa para chegar, né? Escreve lá, a live começou. Se você não tá em nenhum grupo de Mulheres de Fé, você precisa entrar para saber todos os nossos bastidores e participar do Mulheres de Fé. Mas você também pode mandar agora um aviãozinho e ser boca de Deus para alguém nessa manhã de quarta-feira, porque hoje Deus ele vai te ativar. Quem quer sair ativada dessa live para viver nada menos do que tudo que o Senhor preparou para nós? Então, essa é uma live de ativação e cuidado de Deus. Uma ativação e um cuidado de Deus para sua vida. Vamos falar com o Senhor? Senhor, seja bem-vindo aqui. Nós queremos colocar o nosso coração na mesa, Senhor. O Senhor conhece os nossos pensamentos. O Senhor sabe as palavras da nossa boca antes que nós falemos. Mas nós queremos declarar, Senhor, nessa manhã, nossa gratidão pela nossa vida. Senhor, nós queremos colocar todo o nosso cansaço aqui, Senhor, aos teus pés. Todas as preocupações dessas mulheres, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor as alcance. Todas as preocupações do coração e da mente delas, vai lá, Senhor, tocá-las. Toca cada mulher, Senhor, entra em cada casa. Senhor, eu quero te pedir por mulheres que estão com preocupações financeiras, que estão desanimadas numa luta que não vem saída. Senhor, eu quero te pedir, assim como aquela viúva que chegou para Eliseu e disse, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais nada, eu não vejo caminho. Eu quero te pedir, Senhor, que hoje o Senhor possa encher as vasilhas que elas apresentarem. Que elas possam colocar aqui diante de ti, Senhor, cada necessidade delas. Senhor, eu quero te pedir por mulheres que, como Abigail, elas também tinham uma dificuldade no casamento. Um marido que não tinha entendimento. Um marido como Nabal, que não era sábio. Não era sábio nas tomadas de decisão, não era sábio nas palavras. Senhor, que o Senhor encoraje essas mulheres a estarem posicionadas dentro e fora das suas casas. Senhor, eu peço sabedoria para cada uma dessas mulheres. Senhor, que o Senhor possa forjá-las assim como forjou Esther, para que saibam quando silenciar, quando falar, como direcionar as ações dentro das suas casas. Senhor, eu quero te pedir que enquanto elas se posicionam, você mude o coração de cada homem de fé, Senhor. Senhor, eu quero te pedir pelos filhos dessas mulheres, Senhor. Que assim como Agar, essas mulheres têm tentado fazer o melhor para proteger os filhos, mas muitas vezes elas já não sabem o que fazer. Eu quero pedir por essas mães que já não sabem o que fazer, como cuidar, como orientar os filhos, que já se sentem sem nada para entregar, esvaziadas. Senhor, eu quero pedir que você alcance esses filhos com a tua graça, com a tua misericórdia. Ah, Senhor, eles são mais teus do que nossos. Blinda os nossos filhos, ministra sobre eles, envia-os como flechas certeiras no coração dessa geração. Ah, Senhor, nós te pedimos isso. Senhor, eu quero te pedir pelas mulheres que chegaram aqui, homens e mulheres que chegaram nessa live desanimadas, cansadas. Senhor, mulheres que o Senhor já se revelou tanto.
Mulheres que já viveram tantos milagres da sua parte. Mulheres que já te serviram de tantos jeitos, mas se veem desencorajadas, sem tempo de te servir, sem vontade, Senhor. Mulheres que foram roubadas na vontade, até de estar na tua presença. Mulheres que foram roubadas no ânimo. Senhor, eu quero te pedir que você possa tocá-las agora. Eu também quero te pedir por todos os doentes que estão aqui nessa live. Coloca a mão agora sobre a sua enfermidade. Coloca a mão agora sobre a sua enfermidade. Senhor, eu quero pedir agora como o centurião que te disse, basta uma palavra e meu servo será curado. Basta uma palavra e essas mulheres serão curadas. Senhor, basta uma palavra. Derrama do teu bálsamo, do teu azeite, para que haja cura nessa manhã. Ah, Senhor, traz um encorajamento novo, um ânimo novo, um cuidado novo do céu. Eu quero te pedir que o Senhor atraia aqueles que são seus e que o Senhor dê uma resposta pessoal de cuidado para cada uma dessas mulheres que entrarem nessa live nessa manhã. Vai buscar, Senhor, cada uma. E que o Senhor lembre-as que o Senhor não desiste de nenhuma das suas filhas, de nenhum dos seus filhos. É isso que eu te peço. Abra nossa mente, o nosso coração. Que apenas saiam palavras da minha boca que sejam tuas, Senhor. E que apenas entrem no ouvido dessas mulheres que estão em casa, na cozinha, no carro, na cama. Mulheres que estão já no trabalho, mas que o Senhor possa abrir os ouvidos, efatá, para que escutem uma palavra rema, uma palavra que muda, uma palavra que levanta, uma palavra individual que confirme os teus propósitos e os teus planos. É isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Posso te pedir para você mandar pelo menos 5 aviõezinhos, porque a palavra de hoje, a palavra de hoje precisa ser alastrada. E não é uma palavra da Fernanda, é por isso que eu estou dizendo, não é uma palavra da Fernanda, é uma palavra do Senhor. Então, manda esses aviõezinhos, porque o Senhor precisa alcançar tantas pessoas, tantas pessoas. Sabe o que eu mais tenho visto? E hoje nós vamos falar sobre a grande arma de Satanás chamado desânimo. A grande arma chamada desânimo. Eu quero falar para vocês que hoje o que nós mais temos visto, né? Sabe, essa semana eu fiz uma gravação, né? Foi semana de gravação de conteúdo para minha página, para alguns trabalhos que eu faço. E aí o time de marketing sempre faz pesquisas. E aí eles chegaram com a pesquisa dizendo: nunca houve tanta exaustão emocional como hoje. As pessoas estão exaustas. As pessoas estão exaustas. E a neurociência, ela vai falar que essa exaustão, né, inclusive é pelo excesso de informações. Sabe aquela sensação que parece que o tempo passa mais rápido? Sabe por que parece que o tempo passa mais rápido? Se você pegar uma ampulheta, né? Se você pegar uma ampulheta e você virar a ampulheta, no começo parece que demora para aquela areinha cair. Mas depois, no final, parece que, nossa, é muito mais rápida. Por que dá esta sensação? Né? Por que a gente tem a sensação de mudança do tempo? Pela aceleração de conteúdos que a gente tem. Pelo tudo que nós temos que dar conta na nossa cabeça o tempo inteiro. E nós mulheres, nós somos antenadas. Nós somos antenadas em tudo. Às vezes eu tô sentada numa mesa, né? E aí eu falo pro meu marido: você percebeu aquilo que aconteceu? Né? Ele fala: oi? E eu já sei a história da mesa do lado. Eu já sei o que aconteceu. Eu já sei o que tá rolando. Eu tô dando comida pra minha filha. E eu tô ali conversando com meu marido. E ele fala: viu, onde que eu tava? Aonde que eu tava que eu não vi nada disso? Cuidado você se sentar na mesa do meu lado, hein?
Então, entende? Nós somos antenadas com 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Você tá pensando no que tá acontecendo com o teu filho. Você tá pensando no que precisa acontecer na sua casa para sua casa andar. Você tá pensando em como as finanças vão acontecer. Você tem aquele sonho que você precisa realizar. Você tem uma série de vivências que estão o tempo inteiro na tua cabeça. Aí, para você relaxar, você abre a timeline do seu Instagram, do seu Facebook. E claro que isso não relaxa, porque isso entra muito mais informação na tua cabeça, que você nem sabe quantas coisas estão sendo estimuladas. Nós estamos falando, eu dei uma palestra, né, na semana passada sobre a geração alfa, que nós estamos num tempo de hiperestimulação. Nós somos estimulados o tempo inteiro, com informações. Quantas mensagens chegam no seu WhatsApp por dia? Quantas mensagens você vê no Instagram por dia? Quantas informações entram na sua cabeça? Entende? Nós estamos numa exaustão. O nosso cérebro não tá dando vazão para tudo isso. Sabe um funil? Você já tentou colocar coisa no funil e aí não tá cabendo mais, começa a derramar. E sabe, uma das coisas de exaustão que a gente tem acontecido é que a exaustão, ela tem o poder de enfraquecer a nossa alma. O grande poder da exaustão é que, eu sempre falo isso, né? Depois do máximo, o máximo é um antes do nada. O máximo é um antes do nada. Por isso que a frase que eu mais repito é: não dê o seu máximo, dê o seu melhor. Porque a exaustão é um antes do nada. Você, de repente, entra num enfraquecimento da mente. E hoje eu vou falar de um grande homem de fé. Grandíssimo homem de fé, chamado Elias, que entrou num tempo de exaustão. Então não é porque você é uma mulher de fé que você não vai, talvez, viver isso. Elias viveu. Elias viveu. Nós vamos entender que muitas vezes nós já estamos num tempo que propicia isso. Uma sensação de ansiedade, uma sensação de exaustão, uma sensação de pendência. Você acorda cansada, você já pensa no fim de semana e você fala: quarta-feira, entendeu? Porque você já tá com aquela coisa. E aí nós temos um enfraquecimento da mente, chamado desânimo. E a palavra desânimos quer dizer sem alma. Por isso é um enfraquecimento da tua alma. Deixa eu te contar que a Bíblia, ela define que a sua alma é formada por 3 coisas: emoção, pensamento e vontade. Emoção, pensamento e vontade. Você que anota tudo, eu encontro mulheres de fé que falam: você não tem noção do tamanho que tá meu caderno. Se você que anota tudo, anote aí: emoção, pensamento e vontade. O que acontece quando a gente tá com desânimos? A gente percebe esse desânimo quando a gente já não tem vontade de fazer as coisas. Talvez você não tenha vontade nem de fazer uma oração. Sabe, você já te chamam pro café com fé para estar entre você, não tem vontade. Você tem que fazer esforço até para aquelas coisas que você gostava de fazer. Você não tem vontade. E o que aconteceu? Quando a gente localiza esse desânimo, deixa eu te contar, você pode ter uma sobrecarga emocional. Uma sobrecarga emocional. Nós vamos falar que isso aconteceu com Elias também. A maior parte da nossa exaustão não é só pelo tanto de informações que nós temos, mas é pela nossa sobrecarga emocional. Aquela sensação que nós temos de estarmos sozinhas. Uma solidão. Você fala com quantas pessoas hoje no seu WhatsApp, no seu Instagram, mas você se sente sozinha para dar conta de tantas coisas. Sozinha. E às vezes nós vamos ficando com tantas bagunças emocionais dentro de nós, nos sentindo exigidas, culpadas, machucadas. A nossa vivência de solidão, de não ter com quem contar. Existe a Susan Isaacs, que é uma pesquisadora de Harvard, ela diz assim: nós fomos sentindo tantas coisas e não sabíamos o que fazer com o que a gente sentia, que a gente foi tentando se desconectar do sentimento.
Você foi tentando fazer de tudo para não sentir aquela angústia, aquela tristeza. E aí a gente entrou no Rivotril. E aí você entrou na timeline do Instagram para não ficar pensando e não sentindo nada. Nós fomos anestesiando. Sabe aquela apatia de não tô sentindo nada? Você tá triste? Não, só tô cansada. Quantas vezes você respondeu isso? Não, só tô cansada. Nós estamos chamando um negócio de cansaço porque nós estamos nos desligando das nossas emoções. E a Susan Isaacs, então, ela vai dizer: o que aconteceu foi que sentido também vem de sentir. Nós também fomos perdendo a bússola de qual é o nosso sentido, do para que mesmo eu tô viva, para que eu tô fazendo o que eu tô fazendo. Nós entramos, então, numa sociedade só de tarefa, de fazer coisas e perdendo sentido. Elias era um homem incrível que fez fogo descer do céu. Elias, cara, Deus falou assim pra ele: Elias, vai lá e fala pra Acabe que não vai chover. Era um povo que idolatrava outros deuses. Vamos olhar o contexto de Elias para você entender. Um homem grande de fé que entrou nesse tempo de desânimo. Ele foi um grande profeta levantado num tempo bastante hostil, onde existiam muitas idolatrias. As pessoas tinham abandonado o Deus de Israel. As pessoas tinham abandonado. As pessoas faziam sacrifícios para outros deuses. Acabe, ele não estava nem aí, né? Como é que ia ser isso? Mas ele tinha uma mulher maligna chamada Jezabel, que ela estava determinada a acabar com Elias e aí estabeleceu uma adoração a Baal. Ela era uma mulher sedutora, que trabalhava no engano e que ela queria destruir tudo que levasse a Deus, o Deus de Israel. E aí, então, Elias estava nesse tempo. Deus mandou: vai lá e fala que não vai ter água, não vai chover, vai ter tempo de seca. Mas aí ele fala para Elias: Elias, ó, eu vou te falar onde é para você ficar. E ele determina para Elias ir num lugar de uma fonte. Ele fala: você vai beber nesta fonte e os corvos vão te alimentar. Gente, os corvos traziam carne para ele, tinha churrasquinho trazido pelo bico do corvo, de manhã e de noite. Deus provia a ele de manhã e de noite. Quantos tempos de dificuldade da tua vida que você já viveu provisão do Senhor? Às vezes eu falo, a tua falta de fé é falta de memória. Porque você precisa se lembrar quanto tempo o Senhor já providenciou coisas na sua vida. Eu lembro que quando eu fui mudar para o Rio de Janeiro, eu e meu marido, a gente sentava, fazia a conta, falava: não vai dar, não vai dar, não vai dar, eu não vou ter trabalho aí, como que a gente vai pagar as coisas? Não vai dar. E eu lembro que eu tinha uma insegurança no meu coração. E eu fui dar uma aula, eu já dava aula na pós-graduação aqui em São Paulo, eu fui dar uma aula na pós-graduação e era um tempo que eu tava muito mal. E eu lembro que eu cheguei para dar aquela aula e eram 20 horas de aula e eu tinha preparado, sei lá, 4. E eu falei: Senhor, eu cheguei antes naquele estacionamento e eu falei: Senhor, eu não tenho o suficiente. Eu não tenho o suficiente. Mas você tem. Me ajuda, Jesus. E eu entrei para dar aula naquela pós-graduação e eu falei: gente, aqui nós vamos fazer hoje nós vamos fazer um trabalho. Sabe, professor? O professor, quando preparou muito a aula, ele fala: vamos fazer um trabalho. E eu falei: vamos fazer um trabalhinho aqui. Daí, sabe o que eles falam? Não, professora, a gente quer te ouvir. Trabalho, deixa que a gente faz em casa. A gente quer te ouvir. Eu falei: lascou. E aí, então, eu comecei a dar aula. E vocês não imaginam. E vocês não imaginam que eu dei 20 horas de aula. Ah lá, a Angélica tava lá. Eu dei 20 horas de aula. Foi incrível. Eu lembro que a hora que eu saí, eu liguei pro meu marido e eu disse pra ele: eu tô indo pro Rio de Janeiro. Porque o azeite não vai abaixar e nem a farinha. O azeite não vai abaixar e nem a farinha. Porque o Senhor vai completar a obra. Hoje, quando o meu coração se aperta, às vezes que eu falo: não vai dar, eu preciso me lembrar quanto que o Senhor já providenciou. Ele providenciou para Elias de manhã e à noite, mas teve um tempo que daí ele falou: Elias, agora vai secar a fonte. Tem horas
que o lugar que Deus te colocou também vai secar. E não é Satanás fazendo isso, não. É que ele tá te mudando de lugar, te reposicionando. Sabia que Deus te reposiciona? Você não vai ficar fazendo uma coisa pro resto da vida? Às vezes Deus tá fechando portas e você tá lá pedindo, Deus, por que você tá fechando essa porta? E ele tá falando, minha filha, porque eu preparei outra pra você melhor. Outro lugar. Agora ele falou, agora vai lá pra casa da viúva que essa mulher vai te alimentar. Deus tá... deixa eu te contar. Ele é o provedor. Se ele fechou uma torneira, ele abre outra. Não coloque pessoas, lugares, situações como seu provedor. O seu provedor é Jesus Cristo. Se ele fechar uma torneira, ele abre outra. Muitas vezes nós entramos num desespero, numa ansiedade, porque nós estamos colocando altares e a nossa dependência numa tentativa de controle que não é possível. Por isso, quando a gente está falando de um tempo que Deus liberou para nós, de quando a fé é descanso, é que a gente também entenda que estamos cansadas. E que às vezes Deus está te movimentando. E talvez você está cansada de bater numa porta quando Deus está falando, ei, é aqui, é aqui. Elias foi alimentado de dia e de noite com churrasquinho. Elias foi alimentado por uma viúva mais improvável, a mais improvável. Imagina que ele foi lá falar pra viúva que só tava fazendo o último pão. E ele foi lá pedir. Eu imagino o constrangimento de Elias. Eu tô na fase que eu tô pedindo os patrocínios pro spa, né? Mas eu imagino... Às vezes eu fico tão constrangida, ainda que não seja nada pra mim, eu fico tão constrangida. Mas imagina o constrangimento de Elias, pedir pra uma mulher que não tinha nem pra ela. E às vezes Deus faz assim. Porque ele precisa te mostrar que não é sobre ela, é sobre você. E quando alguém te abençoa, Deus vai abençoá-lo. Quem recebe profeta e abençoa profeta, recebe recompensa de profeta. Então olha só que importante isso. Elias viu fogo descer do céu. Elias foi lá e agora Deus mandou falar pro rei. Agora vai chover. E ele vai lá e fala, agora vai chover. E Elias faz oração 7 vezes. Às vezes você tá lá falando, não, mas já falei uma vez pra Deus, não precisa falar mais. Elias falou 7, por que você tá parando? Elias continuou. Deus já tinha falado que ia descer chuva, mas mesmo assim, Elias orou. Tem coisas que Deus já te revelou que vai acontecer. Tem promessas que Deus já liberou pra você. Mas você precisa estar posicionado em oração. 7 vezes é o totalmente. Continua. Tem coisa que você parou de fazer oração. Tem coisa que você parou de fazer oração quando Deus está falando. Não era pra você parar. Não era pra você parar. Porque a vontade de Deus vai ser estabelecida conforme você vai dando domínio para Ele sobre a terra. Quando nós fomos criados, Deus deu domínio para Adão sobre a terra. E Deus respeita os princípios que Ele estabelece. Quando Adão peca, ele passa esse domínio para Satanás. Por isso que a Bíblia fala, né? Que o mundo jaz do maligno. Por isso que Satanás oferece as coisas do mundo para Jesus. Mas da onde que ele tirou isso? É porque Adão passou a chave para ele. Quando a gente peca, a gente passa essa chave para Satanás. Quando você está fazendo uma oração para ser feita a vontade de Deus, você está devolvendo o domínio para ele e fala, Senhor, o domínio é seu. Então Elias fez oração 7 vezes. Esse homem viu o fogo descer do céu, parou a chuva, veio chuva. Foi alimentado com churrasquinho. Ele teve cuidados pessoais do Senhor. Ele viu coisas acontecerem sobre uma multidão. Mas, de repente, Jezabel fala, eu não vou parar até eu ter o pescoço desse homem. Manda matar Elias. Tem alguns momentos da nossa vida que nós somos movidos por milagres. E o próprio milagre te encoraja.
Como Elias, eu fico pensando, mas como Elias não ia obedecer Deus se ele estava vendo o churrasquinho chegar todos os dias? Tem um tempo de provisão na sua vida que te movimenta. Deus está agindo, você está vendo Deus agir. Deus está agindo, você está vendo Deus agir. Mas de repente Elias já tinha vivido tudo isso. E ainda a mulher queria matar ele. Ele fala, não, Deus, você está de sacanagem. Então tem alguns momentos de exaustão que vem porque nós não estamos vendo os resultados. Vem um tempo de desânimo porque nós estamos tentando fazer coisas e a gente não vê elas acontecerem. Parece que só acontece o contrário. Lembra? Sim, é fluxo, não é exercício. Tinha hora que era fluxo. Elias falava, orava e a chuva caía. Elias falava com o Senhor e fogo descia do céu. Elias obedecia o Senhor e ele era alimentado com churrasquinho. Entende? Tem hora que é fluxo. Fluxo. Mas tem hora que existe um silêncio. E você fala, não acredito que ainda não aconteceu. Eu tenho pedido tanto pelo meu marido, ainda não aconteceu. Não tenho visto respostas. E aqui eu quero te falar sobre duas coisas. Lembra, a tua mente, a alma para a Bíblia é formada de 3 coisas. Lembra? Emoção, pensamento e vontade. A sua emoção pode te desencorajar. E a sua ansiedade começa a trazer pensamentos de controle, de nervoso, de medo. Elias começou a ficar com medo daquela situação. O cara da fé começou a ficar com medo. Elias, às vezes o medo pode te levar para esse lugar. Às vezes a sua ferida de rejeição pode te levar para esse lugar de desânimo. Às vezes você não sabe, algumas emoções suas são atingidas e você começa a perder a vontade das coisas. Mas às vezes são seus pensamentos. Naquele momento Elias não olhou para Deus, olhou para Jezabel. Às vezes os seus pensamentos vão tirar o teu ânimo. Exatamente porque você parou de olhar para o Senhor e olhou para as circunstâncias. Você parou de olhar para o Senhor e olhou para as circunstâncias. Quando você olha para as circunstâncias, os seus pensamentos só te falam sobre as circunstâncias. Para você saber se você está agindo em fé ou não, ou no controle, comece a perceber quais pensamentos te vêm. E de repente você começa a alimentar esses pensamentos. Do não vou dar conta, do ninguém me ajuda, olha o que ele fez, não adianta, não vai funcionar. Você começa a antecipar o ruim. E aí você vai perdendo o ânimo. Seja porque você não sabe aonde você vai chegar, porque você anulou tanto as suas emoções que você perdeu o sentido. Então, agora, Elias não faz uma oração, Senhor, me ajuda a combater Jezabel. Não, 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 não. Ele fala, Senhor, eu não quero mais existir, eu não quero mais fazer isso. Escolhe outro. Me leva. Elias, o homem de Deus, que viu fogo descer do céu, chegou numa exaustão tamanha que ele pediu para Deus levá-lo. Talvez você não peça para Deus te levar, mas você fala, nossa, já pensou se eu ficasse doente só para eu ficar num hospital sem fazer nada? Já passou esse pensamento aí por você? Sabe aquela sensação que você tem de eu queria que parasse o mundo? Aí parou, né, na pandemia, aí você ficou desesperado. Mas ali Deus te chamou de mulher de fé, porque Ele tá falando, tá errado. Você está olhando para o lugar errado. Você está exausta porque você está se preocupando com o que não era para se preocupar. Marta, Marta. Elias também. Às vezes, quando a gente não está vendo os resultados que nós queríamos. Elias viu vários. O corvo, a viúva, o fogo, a chuva. Mas de repente, quando ele olhou Jezabel, ele quis morrer. Às vezes você está esquecendo de todos os resultados de tudo que Deus já fez. E aí o desânimo tem tomado conta da tua alma. Talvez tudo que você já fez e tudo que aconteceu, você falou não adiantou de nada. Que nem Elias. Talvez você tenha alimentado esse pensamento de tudo que eu fiz não adiantou de nada. E aí sabe o que acontece? Elias chora.
Sabe quando você... E a palavra diz que ele dorme embaixo de uma árvore de zimbro. Sabe quando você dorme chorando? De tanto cansaço. Sabe quando você não consegue nem fazer uma oração porque você está exausta e já não consegue pedir? Sabe quando você já não vê solução e por isso você não está ousando em fé? Talvez você esteja como Elias. E sabe o que acontece? Nesse dia, Deus não pune Elias. E diz: homem de pouca fé. Não. Sabe o que acontece nesse dia? O anjo do Senhor aparece para Elias. O anjo do Senhor aparece para Elias e acorda ele. E aí mostra para ele um pão quentinho. Pão feito quentinho sobre a brasa. E dá para Elias comer. E Elias come. E aí ele fala: volta a dormir. Olha o que acontece. Quando na Bíblia, no Antigo Testamento, está no singular o anjo do Senhor, é uma alusão a Jesus Cristo. Jesus Cristo vai servir Elias. Quando ele estava movido em fé, o corvo o serviu, a viúva o serviu. Mas agora, quando ele está desanimado, Cristo o serve. Com nada menos do que o pão da vida. Qual é o alimento que ele oferece para Elias? O pão da vida. Ele mesmo. Eu quero te falar que nessa live, o próprio Deus vem com o pão da vida para te servir. E ele diz que a palavra dele é o pão da vida. Então, se você veio para essa live, ele mesmo me chama aqui para ser boca de Deus e falar para você: eu sou o seu alimento. Eu sou a sua coragem. Eu sou a sua garantia. Eu sou a sua resposta. Essa luta é mais minha do que sua. O próprio Deus vem cuidar de você. Permita ser cuidada pelo Senhor. Permita receber o colo do Senhor. Permita receber alimento do céu. Você está cansada, tentando se anestesiar com alimentos que só te aumentam a fome. As redes sociais não te descansam, te alimentam a fome. O que você tem feito, os filmes que você tem maratonado no Netflix só te alimentam a fome. As brigas que você tem estabelecido só reclamando te alimentam a fome. Os pensamentos que você tem colocado te alimentam a fome. Mas Jesus Cristo e a palavra dele te alimentam a vida. Hoje, ele não quer pedir nada para você. Ele quer te dar um colo. Te alimentar. Ele quer te dar um colo e te alimentar. É ele que cuida de você na parada estratégica. Mas depois ele diz: esse lugar não é seu, Elias. Eu vim te alimentar porque esse é um pit stop. Depois daquela noite com o Senhor, sendo cuidado com o Senhor, cuidado pelo Senhor, ele anda 40 dias e 40 noites. Há mais batalha para você, mulher. Mas hoje Deus tem um pit stop. Quando o Senhor revelou a palavra desse ano para o spa, quando a fé é descanso, esse é o pit stop. Para você ser cuidada pelo Senhor. Para que você possa batalhar 40 dias e 40 noites. O seu lugar não é o de morte. O seu lugar não é o de desânimo. O seu lugar não é a da desistência. E ele vai te encontrar só para dizer que ele não desiste de você. Que ele continua com você. Que ele pessoalmente cuida de você. Eu queria colocar essa canção para que você escutasse. E você deixasse ela entrar na tua alma.
e você deixasse entrar na tua alma, Deus tem visto você cansada. Deus tem visto você pedir, eu não aguento mais. Foi em questão de segundos, eu fui atingida em sequência, eu caí no chão. De cara logo percebi que o meu coração Quanto o seu coração tem cansado. entrou em desespero e acelerou. Quanto desespero às vezes toma nossa Eu tinha alma. que levantar, mas eu tava ferida e sem forças pra continuar. Então, Você sabe tudo que você tem que fazer, eu fui procurar. mas você tá cansada. Dei 3 passos, mas com muita Você dor, continua, mas cai de eu novo. voltei pro chão. Mas em meio à batalha um homem apareceu e deitou do meu lado. Agitou o meu peito e notou que eu estava muito machucado. Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo. Mas ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava, não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra eu poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza, Ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. e ele olhou nos meus olhos com tanto amor, me disse assim: É que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoie em meus ombros, não para, nós vamos lutar. Amém, Jesus. Amém. 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 Obrigada por isso, Deus. Obrigada por isso, Deus. Obrigada por isso, Deus. Ei, talvez você tá machucado, talvez você tenha tentado dar passos e tenha caído de novo, mas o Senhor deita do teu lado. Ele fala, se apoie em meus ombros, não para. Nós vamos lutar. Eu nunca desisto de você, minha filha. Eu nunca desisto de você, minha filha. Nessa live, nessa manhã, o Senhor tá te servindo. Nessa live, nessa manhã, o Senhor tá te abraçando. Nessa live, nessa manhã, Ele tá falando, deixa eu te alimentar. Porque esse não é o teu lugar. Esse é só um pit stop que eu mesmo venho pessoalmente cuidar de você. Amém? Amém? Amém, que o Senhor possa cuidar do teu coração, da tua vida e que você se lembre de toda a provisão do Senhor. Ele nunca desiste de você, Ele nunca desiste do teu coração. Ele te carrega, sabe? E eu quero terminar essa live te fazendo convite. Se você ainda não se inscreveu para o SPA Mulheres de Fé, o tema desse ano é Quando a Fé é Descanso. Como você pode usar da sua fé para que você tenha um posicionamento não de exaustão, de ansiedade, de cansaço, de aceleração, de irritação, de anestesiamento, mas de um verdadeiro descanso através da sua fé. Então é um dia onde você vai viver um combo de um day use num hotel top, onde você vai se alimentar da palavra de Deus, onde você vai reconhecer ferramentas da fé para que você possa andar descansada, aonde você vai ter um workshop de neurociência e fé, e você vai aprender a desacelerar a sua mente, a tirar tudo aquilo que te pesa, aonde você vai encontrar com mulheres incríveis, aonde você vai ter tempos de silêncio, de oração, de tomar um sorvete gostoso, de ficar na natureza, de deixar Deus falar com você sem barulho, sem ruído. Entenda, é um dia do Senhor para você. Uma mulher, ela me escreveu, Fernanda, eu queria muito ir nesse spa, mas eu tô muito triste que tem que pagar para ouvir a palavra de Deus.
E eu quero contar essa história, não pra acusar essa mulher, porque ela falou comigo. Coisas que muitas pessoas falam sobre. Eu sempre falo, fale com e não sobre. Porque quando você fala com, você vai poder entender coisas que antes você não entendia. Então eu disse pra ela, você não precisa pagar pra ouvir a palavra de Deus. Você não precisa pagar pra ouvir a palavra de Deus. Inclusive todas as mulheres que trabalham no spa não recebem nada, são voluntárias. Eu pago para estar lá. O que a gente faz lives aqui, eu faço lives semanais, gratuitas. Você pode participar do Café com Fé na sua cidade, que é a formação sobre fé, identidade e propósito, que são os nossos 3 pilares, na sua cidade, gratuitamente. O nosso encontro anual, chamado Spa Mulheres de Fé, é cobrado por conta do evento e não da palavra de Deus. Eu não ganho nada pra falar a palavra de Deus. Nenhuma mulher, nenhuma pessoa que vai trabalhar lá ministrando você ganha nada. São todas pessoas voluntárias que pagam pra estar lá. E o Mulheres de Fé ainda subsidia R$200 do seu ingresso, porque o custo para nós é muito maior do que o que nós repassamos. O que nós pagamos é o day use do hotel, o que nós pagamos é a estrutura do evento, o que nós pagamos é a alimentação. O que nós pagamos ali são as estruturas das oficinas, é isso. Entende? E você pode dividir em 12 vezes. Em 12 vezes. Você tem R$40 por mês para você se dedicar para esse tempo de pit stop e que você não está pagando. Entenda, você não está pagando para ouvir a palavra de Deus. Você está pagando para usufruir daquele lugar que é um lugar maravilhoso. E se você, de fato, mesmo assim, não tiver R$40 por mês, e participar, você ser uma integrante, um membro do Mulheres de Fé, você frequenta os cafés, você é alguém que ajuda, você pode entrar na nossa lista de amadrinhamento, aonde as cidades estão fazendo ações para colocar mulheres lá, para ajudar a pagar mesmo financeiramente, para ninguém ficar de fora. Eu tenho uma líder que ela sempre batia nisso, Fernanda, nós precisamos fazer que todas as mulheres possam estar no spa. É incrível o que nós vivemos lá, é um pedaço do céu. E aí eu pensava, cara, todas as mulheres podem ir. As cidades podem fazer ação, a gente pode subsidiar. Tem uma cidade que colocou mais de 47 mulheres ajudando no pagamento do ingresso, pagando metade do ingresso, 47 mulheres com ações que a cidade fez. Sua cidade pode fazer ações para levar, para ajudar as pessoas a pagarem também. Entende? Você pode ser uma pessoa que pode ser um abençoador. Eu, quando morei na Austrália, alguém me abençoou também. E eu pude ir em eventos porque alguém me abençoou. Hoje eu abençoo pessoas. Então que você que você faça isso. Mas eu disse pra ela, um dia ela me incomodou isso, né? E ela me incomodou com isso, essa minha líder. Ela falava isso, eu falava, gente, mas assim, todas as pessoas podem ir. Nós somos filhas do ouro do dono do ouro e da prata. A gente não pode se impedir de ir. A gente não pode se impedir de ir. Falando, eu não tenho recurso. Cara, fala pro Senhor, como é que eu vou ter recurso? E Ele vai te ajudar. Uma mulher falou pra mim, eu não posso ir. Eu falei, o que você sabe fazer? Ela falou, bala de coco. Eu falei, vamos vender bala de coco. E ela fez pro Dia dos Professores. Ela pagou o dela pro spa, o de outras mulheres e ainda uma conta que ela tinha, entendeu? É isso. Mas, como ela me incomodou com isso, eu quero que todas as mulheres estejam lá. Eu pensei, quem não pode estar lá? Eu pensei, cara, só quem tá numa cadeia. Só quem tá num regime de prisão é que não pode ir lá. O resto, todas as mulheres podem. Podem viver o all inclusive do céu. E nós vamos ajudar, inclusive, em amadrinhamento. E as cidades vão ajudar. E se você pode fazer mais alguma coisa, você vai fazer. Nós vamos nos posicionar. Mas as que estão presas, não. E aí, sabe o que eu fiz? Eu peguei o telefone e liguei para pessoas que trabalham com regime de prisão e nós faremos um spa em dezembro para mulheres que estão presas dentro do regime fechado. Nós vamos lá dentro de uma cadeia fazer um spa para elas em dezembro. Então entenda, o Senhor vai chegar em todos os lugares. Não impeça da bênção poder chegar até você e nem de outra pessoa. Que você possa estar aberta a viver isso. Se você ainda não se inscreveu pro spa, se inscreva. Vem gente do Tocantins, gente.
Não tem lugar onde você não possa estar. É um encontro no ano. Acontece dia 8 de novembro, tá chegando. 8 de novembro em Avaré. 8 de novembro em Avaré. Desce em São Paulo ou em Campinas. Seja de avião ou de ônibus. Aí a gente vai juntar você com as outras mulheres que vão chegar lá, pra vocês dividirem carro ou pra vocês virem juntas de ônibus, entendeu? Se você quiser ficar hospedada no hotel onde vai acontecer o evento, eles fizeram uma tarifa melhor. E se você quiser também ficar na casa das mulheres de fé, não posso gastar. As mulheres de fé de Avaré vão te abrigar na casa delas. Não tem desculpa, mulherada. Não tem desculpa. E no ruim, não consigo ir de jeito nenhum, tô cuidando de alguém aqui na minha casa que eu não posso deixar. Você pode fazer o spa online. E você vai acompanhar todas as ministrações. A ministração do período da manhã inteiro. Você não vai participar da oficina e nem do coquetel. Porque as oficinas acontecem todas ao mesmo tempo. Né? Nós temos 7 oficinas. Nós vamos ter oficina de oração. Como a oração pode ser minha ferramenta de descanso. Adoração, como louva em tempos de aperto. Como você pode aprender a adorar em espírito e em verdade. Nós vamos ter oficina de tempo de mesa. Como você pode levar a tua família para um descanso num tempo de mesa. Nós vamos ter oficina de Marta e Maria. Como fazer gestão do tempo para que você tenha tempo com Deus. Nós vamos ter oficina de escaldapés, aonde você vai aprender sobre o perdão, se lavar do perdão e todas as mochilas que você traz. Nós vamos ter oficina do descanso a 2, como você pode trazer descanso para o seu casamento e usufruir daquilo que Deus tem. Você vai ter ainda uma oficina que chama Saúde para Servir, onde você vai entender como cuidar do teu corpo para que você possa servir melhor através de alimentação, de sono, de treino, para que você possa servir melhor o Senhor. Você vai ter um tempo de ler um devocional na beira da represa. Você vai ter espaços de descanso para tomar um sorvete, para estar junto com outra mulher de fé, para trocar esses testemunhos incríveis. Não dá pra explicar, entende? É incrível. Mas se você não conseguir estar de jeito nenhum presencialmente, faça online. Tem muitas mulheres que trabalham hoje, que são embaixadoras, que estão dentro do Mulheres de Fé, porque no primeiro spa fizeram online e aquilo mudou a vida delas. Nós queremos que não é só um evento, nós queremos que é uma liberação de Deus para o nosso tempo. Então, se você não fez sua inscrição, faça a sua inscrição, seja online ou seja presencial. Né? Nós liberamos essa semana a inscrição online para que você também, não porque é de longe, tá bom? Porque as de longe podem vir. Se prepare e venha, né? Podem vir. Mas talvez você esteja aí com um compromisso já, com uma questão nessa data. Então você vai participar do período da manhã das ministrações do workshop, onde eu vou dar sobre neurociência e fé e como você cuida da tua mente para você não entrar nesse lugar de exaustão, de aceleração, de burnout, né? Então você vai cuidar da tua mente. Você também vai participar do lançamento do meu livro Identidade. Nós vamos ter um bate-papo importante sobre a sua identidade. Você vai ver pessoas testemunhando sobre como descansar em fé, em várias áreas da vida delas. Tudo isso você vai acompanhar no online. As oficinas você não vai acompanhar. No final do dia, você vai acompanhar uma palavra poderosa de ministração sobre descanso e fé. Tá bom? Então, o online ele é mais reduzido, né? E você também vai receber um presente na sua casa, do spa, para você ter um pedacinho, né? Do que a gente vai viver lá, tá? 20 dias depois que acaba o spa, chega isso na sua casa, tá bom? Por causa da logística mesmo para enviar, a gente tá tudo concentrada no presencial. Então, faça a sua inscrição, não fica de fora, né? Esteja e faça parte do Mulheres de Fé, faça parte. Talvez você ficou aí com vontade até de ir servir na cadeia, o Senhor te chamando, que bom, é o Senhor despertando o seu ânimo, a sua missão. Então faça parte para que você possa estar nos nossos projetos, para que você sirva outras mulheres sem empecilhos de nenhuma barreira, seja religiosa, seja de prisão, seja econômica, não tem barreira. O nosso centro é a Bíblia. Nós somos mulheres cristãs que olham para a Bíblia, não tem barreiras. Que a gente possa
abrir para a graça de Deus, porque é isso que Ele faz em nós e entre nós. Então eu quero te encorajar. A você que não fez inscrição no spa, faça inscrição no spa. Não é para mim, é para você. Não é para mim, eu já vou estar lá, né? Eu não ganho nada financeiramente com isso. O reino dos céus ganha com a tua presença e com tudo que você vai ser ativada, né? Por isso que eu quero tanto que você esteja. Nós estamos batalhando, trabalhando muito para que você possa viver esse all inclusive do céu, num resort incrível, sabe? Um dia só para você, onde Deus vai falar com você em todos os tempos, né? Que você possa dedicar isso, né? E que você possa também receber tudo que você vai ter, não só para você, mas porque você vai continuar caminhando, né? 40 dias e 40 noites. Um beijo grande pro teu coração, que nós possamos nos encontrar na próxima semana aqui, mas não vai ser na quarta-feira, só lembrando, na próxima semana vai ser na quinta-feira. Tá bom? Na quinta-feira. E na semana que vem a gente já abre as inscrições para as oficinas. E aí é por ordem de inscrição, mas eu vou dar as instruções aqui. Se você quer saber como faz a inscrição pro spa, tá no link da bio aqui. Eu também vou colocar no story aqui e no meu story do Feraok, tá? No meu Instagram. Então você pode fazer a inscrição, chama mais uma. Ah, Fernanda, eu tenho uma empresa, posso amadrinhar? Posso também oferecer coisas, escreva para nós, né? Posso ser uma marca abençoadora, escreva para nós que a gente vai te contar como fazer isso. Eu não vou, mas eu quero presentear uma mulher, escreva para nós, você vai saber o nome dela, como vai acontecer, é tudo muito justo, muito cuidado, né? Mas que para que você saiba que você tá abençoando alguém, né? Então, que se você tiver como nos abençoar também e participar de alguma maneira desse spa, abençoando uma mulher ou abençoando até a própria estrutura do spa, escreva para nós, tá? Um beijo grande, boa semana.